Bom, pessoal, boa noite então, novamente. Estou iniciando a gravação da nossa aula. Encaminhei para vocês o material ontem à noite sobre tecnologia de leites fermentados, acho que todos vocês receberam no e-mail. E também já postei esse material no... Não sei se eu postei no Classroom, eu vou confirmar depois. E aí, hoje no final da aula, eu salvo o vídeo também e já carrego lá. Às vezes pode ser que vocês tentam carregar o vídeo e ele não apareça, porque às vezes ele demora um pouco para postar lá no YouTube, tá? Mas qualquer coisa que vocês perceberem de algo errado, vocês me comuniquem que eu confirmo. Porque na maioria das vezes o que acontece? Eu termina a aula, eu coloco ele baixar, ele baixa aqui no meu computador, aí eu tenho que carregar ele lá no YouTube, e aí ele demora bastante para isso acontecer. Só que aí nesse processo eu já consigo copiar o link, daí eu mando ele lá para o Classroom, ou às vezes mando por e-mail para vocês, ou mando pelo WhatsApp. E daí ele, como ele demora para carregar no YouTube, às vezes vocês podem tentar abrir e ele não dá o acesso, tá? Mas caso tenham algum problema com isso, é só me comunicarem que a gente tenta resolver, tá? Bom, pessoal, sobre a aula de hoje, nós vamos falar da industrialização de leites fermentados. Nós já vínhamos falando durante as aulas sobre a fermentação, para que vocês entendessem esse processo, tá? Então, a maioria de vocês, acho que quase todos, pelo que eu acompanhei, fizeram o iogurte em casa e puderam perceber de uma maneira bem geral como aconteceu essa fermentação. Hoje eu vou mostrar para vocês uma parte mais técnica, né, um pouco teórica, explicando esse processo a partir do momento que vocês adicionaram o iogurte no leite que vocês tinham, tá? Então, podem me interromper a qualquer momento que vocês queiram fazer algum comentário acerca da atividade que vocês desempenharam em casa. A gente teve algumas situações, eu vi que alguns comentaram a respeito que colocaram a mistura no forno porque estava muito frio e daí colocaram no local mais quente. Enfim, alguns de vocês, o Tadeu acho que comentou ontem que precisou colocar na geladeira depois para ele ficar mais consistente. Então, assim, realmente a gente pegou uma semana bem ruim para fazer o iogurte, que foi uma semana muito fria aqui. Isso prejudica muito o desenvolvimento dos micro-organismos, né? Visto que os micro-organismos produtores de alimentos, né, os benéficos, eles funcionam igual aqueles micro-organismos ruins, eles se desenvolvem a uma temperatura de aproximadamente aí 35, 37 graus, né? Essa semana que passou, a gente estava com uma temperatura muito abaixo disso. Hoje já esquentou. Então, o que acontece com esses micro-organismos no frio, né? Eles entram, é como se entrassem em repouso, eles ficam preguiçosos. É igual a gente, né? No frio fica mais preguiçoso. Por quê? Porque eles não conseguem se desenvolver, diferente de se vocês tivessem tentado fazer esse iogurte lá no verão. Ou a mesma coisa que acontece na produção de pães, né? Quem faz pão agora no inverno percebe que demora muito mais para crescer, né? Às vezes até tem que colocar próximo do fogão a lenha. A Marta comentou que colocou o iogurte dela próximo do fogão a lenha também, para facilitar ali o aquecimento. Então, são alternativas que a gente cria em casa quando não se tem equipamentos adequados, né? Numa indústria, por que o inverno ou o verão não influencia? Porque a indústria tem câmaras de fermentação onde a temperatura é controlada, né? Não dá para ficar dependente aí do clima da região que se mora, né? Então, algumas dificuldades que vocês podem ter percebido
né, na produção desse iogurte que vocês fizeram se deu em função da temperatura, né, do clima que a gente está vivendo. E aí, gente, eu trouxe algumas perguntas. Eu gostaria que vocês copiassem essas perguntas aí no material de vocês. E vocês podem ir respondendo ao longo da aula, tá? Depois vocês vão ter, eu já tenho esse material disponibilizado. Quem não copiou, né, ainda, quem não tinha visto o material, e podem voltar ao vídeo, pesquisar, enfim, para complementar essas respostas, tá? Me sinalizem se vocês estão copiando as perguntas ou se eu posso dar continuidade à aula, tá? Quem estiver copiando, me fala que eu aguardo. Ninguém está copiando? Posso seguir? Eu já copiei. Já copiou? Minha parte, sim. Tá bom. Eu estou copiando. Ah, beleza, vou aguardar. Erlei, você tá por aí? Tô sim, Fernanda, tô sim. Tu conseguiu encontrar o arquivo no Classroom? Da aula de ontem? Não consegui encontrar, não. Ó, naquela foto que tu me mandou, se tu tá vendo que ali, ó, veja aquela foto que você me mandou, tá lá em cima tá escrito mural, atividades e pessoas, certo? Sim. Se tu clicar em atividades, vai abrir uma página e na esquerda vai estar escrito todos os tópicos. E aí embaixo vai estar escrito segurança dos alimentos, balas, chocolates e confeitos, leites e derivados. Veja se você encontra essa aba. Eu vou dar uma olhadinha agora, Fernanda. Dá uma olhada. Eu realmente postei no dia 7, mas quando você abrir ali, clicar em atividades, clicar na aba da disciplina de balas, tu vai ver que eu editei ontem, que eu salvei o vídeo lá ontem depois da aula, tá? Dá uma conferida, se tu encontra, senão eu te ajudo. Não tá com a câmera ligada? Só colocar. Ô, prof, eu tô copiando ainda. Ah, só um pouquinho, apertei aqui para aceitar um colega. Ah, saiu fora. Gente, alguém acho que assumiu o controle aí e compartilhou a tela, por isso que caiu. Espera aí. Acho que foi o Laércio. Alguém aí pediu o controle da aula. Deve ter apertado sem querer. Não tem problema. Erlei, a hora que se você olhou isso e a hora que tu encontrar alguma coisa, você me sinaliza, tá? E caso tu não encontre, também pode me chamar aqui no WhatsApp que eu te ajudo. Viu, Fernanda? Só tem aqueles 4 arquivos lá, não tem mais nada. Ué, gente, Não. como que pode?
Vê com alguém se alguém consegue acessar, porque eu não consigo, só tem aqueles 4 arquivos. Tem um vídeo de 10 minutos e daí aqueles outros 3 arquivos, que é aula slide, né? Sim, deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar pelo celular. Tá pelo celular? Não, meu celular tá com problema, eu tô pelo Note daí. Mas eu uso igual eu Sim, uso. mas ó, tá vendo que tem lá, tem 4 itens, não é? Que você tá vendo Sim. aí? Um deles está escrito Mundo Foods, é isso? Por Não, o que eu dentro tenho aqui. Oi? Não, o que eu tenho aqui diz segurança. Peraí. Você tá na aba da disciplina de segurança. Você tem que clicar na aba de balas, doces e confeitos, senão tu não vai encontrar. Então tá. Então eu tô no lugar errado, então. Eu vou... Vai Lá lá. de baixo, Shirley. Naquela foto que tu me mandou, Erley, tem um ícone que tá aparecendo atividades. Se tu clicar ali em atividades, tu vai achar a disciplina. O Brian não dorme, filho. Toma um banho. Fala que vai ajudar você ir lá depois vir aqui estudar. Tá, eu vou entrar de novo porque eu acabei de sair aqui agora. Tá, tenta entrar e daí dá uma olhada naquela foto que tu me mandou e veja ali que está selecionado mural ali em cima e você tem que clicar do lado, atividades. Daí você vai selecionar a disciplina que você quer. Tá bom, então. Tá? Obrigado. Nada. Precisando, gente, peçam. É assim que a gente vai encontrar. Quem estava copiando conseguiu terminar? Posso passar a Adriana e a Dilson, que eu acho que me falaram que estavam copiando? Sim, eu já terminei. Beleza. A Dilson também? Sim, eu já terminei. Beleza. Então vamos seguir o baile. Bom, gente, então inicialmente nós precisamos definir o que é leite fermentado, né? Nós vamos falar hoje sobre os iogurtes, mas dentro dos leites fermentados, a gente tem outros produtos, né? Então, leites fermentados, de uma maneira geral, se refere aos produtos que são adicionados ou não de substâncias alimentícias, obtidos por coagulação e diminuição do pH, tá? Isso, gente, é uma característica do que aconteceu com o iogurte de vocês. Vocês tinham um leite que vocês misturaram com o iogurte e depois de algumas horas vocês perceberam que aquilo coagulou. Ele ficou mais concentrado, né? E, além disso, o iogurte que vocês fizeram também tinha um sabor, né? Um sabor mais ácido, ou seja, tem um pH menor. Então, nesse processo, ocorreu a coagulação e diminuiu o pH do produto de vocês. Esses produtos, eles podem ser ou não adicionados de outros produtos lácteos, né? Pode ser adicionado outros derivados lácteos. Eles são obtidos por fermentação láctea mediante a ação de cultivos de micro-organismos específicos, tá? Então, cada produto que é obtido pelo leite fermentado vai ser característico de acordo com o tipo de micro-organismo. Cada um tem uma característica. Do mesmo jeito que acontece quando nós temos micro-organismos que são prejudiciais. A gente sabe que um lá gera um bolor, um mofo, né? Um mofo branco, um mofo preto, um mofo cinza, verde e assim por diante. Por quê? Porque cada um tem um tipo de característica. No caso dos micro-organismos para a produção de alimentos, acontece a mesma coisa. Só vou responder o João aqui, gente, que tá
tentando entrar e não consegue. João, tenta fechar tudo e iniciar de novo, tá? Começar tudo de novo. Talvez seja a internet, por isso que não está conseguindo conectar, tá? Então, gente, fermentação, de uma forma geral, é o conjunto de trocas ou decomposição química produzida pela atividade dos micro-organismos em um alimento. Então, há um tempinho atrás, nas nossas aulas presenciais, eu mostrei para vocês aquelas fases lag e log e fase de declínio dos micro-organismos. O que acontece aqui na produção dos leites fermentados. Então, nesse momento onde ocorre essa fase lag e fase log, onde os micro-organismos estão ativos, desempenhando as suas funções ali, se reproduzindo e se multiplicando, vai ocorrer um conjunto de trocas, né, e decomposição que vai dar a característica do produto. Do mesmo jeito que num alimento ocorre o processo de deterioração, aqui ocorre um processo de obtenção de textura, aroma, coloração, a partir da ação desses micro-organismos. Então, a fermentação láctica ela é obrigatória no processamento de leites fermentados. Então, qualquer leite denominado fermentado, ele vai ter passado pela fermentação láctica. Então, produtos que são utilizados, né, da fermentação láctica, iogurte, coalhada, leite cultivado, entre outros, tá? E a fermentação, então, de uma maneira geral, é onde tem uma ausência ou uma baixa concentração de oxigênio, o que justifica aí a característica dos micro-organismos serem aeróbios ou anaeróbios, tá? Então, aqui eu trouxe mais alguns exemplos de leites fermentados, além do iogurte. O leite fermentado, o leite acidofilado, o kefir. Esses produtos diferentes do iogurte a gente vai comentar nas próximas aulas, tá? Hoje a gente vai falar especificamente do iogurte. Kumis, que é uma bebida também, e a coalhada. São exemplos aí de produtos, né, a partir da fermentação láctica. Então, o iogurte, quando o produto tem esse nome, ele vai ser um produto obtido pela fermentação láctea através da ação de duas espécies de micro-organismos. Então, isso aqui, gente, já facilita o entendimento. A gente direciona a produção de iogurte baseado nessas duas espécies aí de micro-organismos, que se chamam Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus, tá? Esses micro-organismos, eles vão atuar sobre o leite integral, podendo ser também o leite desnatado ou o leite padronizado, tá? Que foi aquele passo que aquele experimento que vocês fizeram em casa. Vocês já tinham um leite processado, né? Todos vocês utilizaram, pelo que eu vi, o leite de caixinha, ele já estava pronto. E vocês adicionaram o iogurte, que também estava pronto. E foi a partir desse iogurte que vocês obtiveram o iogurte de vocês. Na indústria, o que acontece? Eles adicionam o micro-organismo e fazem todo o processo de obtenção do leite, até a inserção do micro-organismo no processo, tá? Então, a gente pulou algumas etapas aí, né? Lógico, para facilitar o processo em casa, tá? Deixa eu responder o João novamente. João, esse é o link da aula, não tem outro. Tenta pelo computador, veja se você consegue lá, tá?
Então, o iogurte, ele tem várias propriedades benéficas, né, ao seu consumo, comparado com outros produtos lácteos. Então, de uma maneira geral, o iogurte é bastante apreciado, né? Hoje a gente encontra diferentes marcas, diferentes sabores. Isso justifica a preferência das pessoas, né, pelo iogurte, né? Por isso que tem tantas opções. Ela tem uma característica organoléptica, né, bem característica, né? E o iogurte, de uma forma geral, apresenta propriedades nutricionais muito interessantes. E ele é recomendado, então, para pessoas de diferentes faixas etárias. E aí nós vamos ver algumas características, né, que distingue o iogurte de outros derivados lácteos. João, provavelmente você está com uma internet que não está funcionando bem, tá? Tenta ligar o computador e veja se funciona. Caso não funcionar, você assiste o vídeo depois que eu postar, tá bom? Então, as características que distinguem o iogurte de outros produtos são bem interessantes. Vejam só. Primeiramente, o iogurte ele tem uma elevada digestibilidade, né? Então isso caracteriza ele como sendo mais interessante, um produto melhor, né, comparado aos demais. E essa digestibilidade elevada do iogurte se dá, então, pelas proteínas do leite, que tem um elevado valor biológico, que é muito importante para o nosso organismo. E essas proteínas, elas já sofreram uma digestão, elas já foram digeridas pela ação das bactérias láticas no processo fermentativo. Então, essas bactérias láticas já beneficiaram o produto, podemos dizer assim, antes da gente consumir. Isso permite, então, que o produto apresente características digestíveis melhores em relação a outros produtos que não são fermentados, por exemplo. Um outro dado bem importante que eu soube pesquisando a aula para vocês e montando é que pessoas, tá? Isso é uma informação da literatura. Não sei se tem alguém aqui na turma que é intolerante à lactose. Caso tenha, por favor, se manifeste se souber algo sobre essa informação que eu vou falar. Então, tinha algumas referências que traziam essa informação de que os iogurtes, eles podem ser consumidos por pessoas intolerantes à lactose. Como vocês sabem, né, essas pessoas elas não produzem no seu organismo a enzima lactase. E essa enzima que vai hidrolisar a lactose. Né? É isso que acontece no organismo e por isso que a pessoa é intolerante à lactose. Nos alimentos fermentados, inclusive o iogurte, as bactérias láticas vão realizar a ação de transformar a lactose em ácido lático, que é aquele processo que a gente viu numa aula passada, que eu mostrei para vocês o desenho, né? Que tinha um desenho lá da lactose, que ela era quebrada em glicose, galactose e ocorria o processo fermentativo. Então, como essas bactérias láticas realizam a quebra dessa lactose em ácido lático, ela não vai causar, não é para causar problemas gastrointestinais. Como que funciona isso, gente? Se nós pensarmos num leite sem lactose, é porque foi adicionado a enzima lactase nesse leite, e essa enzima quebrou a molécula de lactose ali, já digeriu ela. Aí quem é intolerante vai consumir esse leite e não vai precisar processar essa lactose, certo? É isso que acontece com produtos sem lactose. Agora, em relação ao iogurte, segundo essa literatura, ele diz que as pessoas intolerantes,
não vão sentir problemas gastrointestinais porque elas estão consumindo o iogurte que a lactose também já foi quebrada, mas pelos micro-organismos ali presentes, pelas bactérias láticas, né, presente na produção do iogurte, tá? Então, quem é intolerante, caso vocês tenham alguém na família, ou sejam intolerantes, daria para fazer um teste, né, e verificar se isso é real, tá? Eu não posso afirmar para vocês porque, como eu falei, é uma informação nova para mim, eu realmente nunca tinha parado para pensar nisso. Faz bastante sentido, tá? Então, além dessas duas características, né, o iogurte também é rico em vitaminas e sais minerais, além de ter uma composição natural, né, elas podem ser enriquecidas por meio da adição de pedaços de frutas, polpas, entre outros ingredientes que a gente encontra aí disponível nos iogurtes, né, que estão disponíveis no supermercado. Então, essas são algumas características benéficas, né, e que distingue o iogurte de outros derivados lácteos, né? Além disso, mais para frente, ainda nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco sobre as características de iogurtes tipo o Activia, né? Onde ele já tem probióticos disponíveis, micro-organismos ali que ajudam a flora intestinal, né? Além disso, ainda tem esse tipo de produto que também é bastante interessante, tá? Então, quais os tipos de iogurte? Pessoal, se tiverem alguma dúvida, me interrompam, tá? E perguntem. Quais são os tipos de iogurte que nós temos disponível? O iogurte tradicional, ele é caracterizado pela etapa do processo de fermentação ocorrer na própria embalagem, em que será comercializado o produto. Dessa forma, apresenta uma coalhada firme e consistente, podendo ser natural ou com sabores. Um exemplo é o iogurte grego que a gente conhece, né? Tem várias marcas que têm esse tipo de iogurte, né? Então, como o processo vai acontecer ali dentro da embalagem, ele vai ficar bastante consistente. Então, alguns de vocês conseguiram, pela utilização de uma quantidade até maior de iogurte, né? Acho que a Tânia usou dois potinhos, acho que a Ivone também, pelo que eu me lembro, gerou uma consistência mais firme do iogurte, né? Dando uma característica de um iogurte tradicional aí, com uma característica do iogurte grego que a gente conhece, tá? Então, esse é um tipo de iogurte. Outro tipo é o iogurte batido. Não encontrei muitas marcas com essa característica, né? A Vigor foi uma delas. Então, o iogurte batido é quando o processo de fermentação vai ocorrer dentro de uma fermenteira, né? De um equipamento chamado fermenteira ou fermentadeira, podendo ou não ser adicionado de frutas, geleias e polpas. Então, vai ocorrer o processo em um sistema e depois ele vai passar para a embalagem, né? Diferente do anterior, que a fermentação acontecia dentro da própria embalagem. E ainda tem-se o iogurte líquido. O processo também vai ocorrer dentro da fermentadeira, sendo adicionados de frutas, sucos e polpas. E a diferença básica para o batido é que apresenta alguns atributos sensoriais diferentes. Por exemplo, ele tem menor viscosidade, né, comparado com o batido, e, consequentemente, né, por ele ter uma menor viscosidade, ele vai ter uma textura mais fluida, né, ele vai ser mais líquido, tá? E Professora, por esse motivo... Oi. Eu acho que tem bastante a ver, né, com a quantidade de iogurte colocado, né, junto, né, com o leite, do jeito que você estava explicando. Exato.
A nossa colega falou também, usou 2, né? Aham, isso Aí, mesmo. então eu acredito que devido a ser 1 litro de leite com 165 gramas de... Isso, exato. Então, quanto maior a quantidade de micro-organismos que você vai colocar, eles vão ter a capacidade de coagular mais ainda aquele leite, né? Aquele 1 litro de leite, por exemplo. Então, essa quantidade que vai interferir na consistência do produto. Então, a E partir de... Oi, pode falar. o tempo também interfere? Ou tem que ficar 24 horas? Não, o tempo... Não precisa. A gente até vai falar sobre isso depois, acho que tem uma partezinha da aula que a gente fala. Não precisa. Isso, Gilmar, acontece de acordo com o equipamento que você tem e com a temperatura, principalmente. Então, como nós não tínhamos um ambiente controlado, né, sugere-se 24 horas, mas você consegue fazer num tempo menor, né, em temperatura específica, ali controlando tudo isso, tá? Nossa. Então, a partir de agora, vocês vão poder, de acordo com o gosto de vocês, a preferência, optar, se vocês quiserem continuar fazendo, né, o iogurte em casa, porque eu nem sei em relação a preço, como que é, mas eu acredito que seja mais barato até fazer em casa, né, quem tem interesse. Vocês podem optar em fazer um iogurte mais consistente ou um iogurte mais líquido, por exemplo, né, com uma textura mais fluida. Sim, é bem interessante se fazer em casa. Eu vou Fica fazer bem mais. economicamente, né, acho que fica bastante viável. Eu não sei muito bem o valor do iogurte, porque eu ia fazer, acabei não fazendo, falei que ia fazer, né, para vocês, eu nem mandei foto porque eu não fiz. Aqui em casa a gente não tem muito o hábito de consumir iogurte. Eu já fiz teste de intolerância à lactose e deu negativo. Porém, o iogurte ou leites fermentados, enfim, me fazem mal. Não sei realmente o que acontece. Inicialmente eu achava que era lactose, mas pelo exame deu negativo. Então, iogurte não é um produto que me faz muito bem. Então, eu não costumo comprar. Então, eu estou bem por fora de preço, de saber qual é o custo dele. Mas imagino que fazer em casa seja bastante viável. Para quem gosta bastante, que tem crianças, acho que vale a pena. Professor, eu tiro uma dúvida. Sim. Aqui nos slides, nas perguntas que a professora passou, tem a pergunta 2, quais os tipos de iogurte a professora está passando agora, né? O iogurte líquido, o batido e o tradicional. Isso. Daí na pergunta 3, quais as propriedades do iogurte, no caso é o slide anterior aos tipos ali? Isso, as principais propriedades em relação à digestibilidade, à lactose e o outro era as vitaminas e os sais minerais. É isso aí. No caso, esse aí é a resposta 3, né? Isso. Mais para frente a gente vai falar também, além, né, desses tipos de iogurte, das características, em relação ao teor de gordura, que ele também classifica os iogurtes. Aí vocês podem complementar a resposta, tá? Mas é isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Então, aqui, gente, nós temos um fluxograma e as variações das etapas de fabricação dos diferentes tipos de iogurte. Então, nós vamos estar falando do tradicional, do batido e do iogurte líquido, né? Que é aquele, normalmente, que vem na garrafinha ou no saquinho, tá? Então, vejam só que, num primeiro momento, ocorre um pré-tratamento do leite. Também ocorre uma padronização na adição de leite em pó e açúcar nesse processo. A homogeneização do leite, o tratamento térmico, resfriamento desse leite e inoculação do fermento. Então, vejam que o processo, esse primeiro processo, né,
é aquele que eu falei para vocês. A gente já tinha o leite pronto que nós pegamos lá no supermercado, né, de caixinha. Na indústria é feito esse tratamento do leite anteriormente, para depois passar para o processo do iogurte propriamente dito. Então, para os 3 tipos, é feita a inoculação do fermento, daqueles 2 micro-organismos que nós falamos no início. Esqueci o nome deles, deixa eu voltar aqui. Que é o Lactobacillus bulgaricus e o Streptococcus thermophilus, tá? Não preciso decorar esse nome, mas é importante saber que eles existem, tá? Então, é feita a inoculação do fermento e para esses 3 processos ocorre o mesmo procedimento, tá? Aí, inicialmente, o iogurte tradicional, depois da inoculação do fermento, é feita a adição de aromas, né? De acordo com o sabor, né? Se é de morango, se é natural, enfim, depende do que é. Já é feito o processo da embalagem, então a incubação, como vocês viram, né? O processo fermentativo, a incubação desses micro-organismos vai acontecer dentro da embalagem, tá? Eu trouxe num slide mais para frente uma imagem de como vem esse... É um fermento, né, gente? O micro-organismo ele vem como um fermento, igual o fermento de pão. Então, o que acontece? É feita uma diluição desse fermento, né? E adicionado nesse leite preparado para posterior incubação. Então, acontece do mesmo jeito como se a gente fosse fazer pão, né? Vai lá, mistura um pouquinho de fermento com água, o fermento você vai usar com água, coloca o açúcar, enfim, né? O que é necessário para fazer o pão e deixa lá ele crescendo um pouquinho e depois incorpora isso na massa do pão. No iogurte é a mesma coisa, tá? Só para vocês terem uma ideia do que é esse micro-organismo que a gente está falando. Então, ele é um produto que está ali nativo, ele está seco, e quando ele entrar em contato com a umidade, né, o leite, e ter o açúcar do leite ali disponível, ele vai começar a se reproduzir e fermentar, tá? Se alguém não entende muito bem esse processo, gente, me pergunta, tá? É importante entender isso. Então, vai ocorrer a incubação desse micro-organismo dentro da embalagem. É feito o resfriamento, isso também é controlado. Por quê, gente? O micro-organismo ele vai precisar estar numa temperatura ideal para ele se multiplicar. Então, após esse processo de multiplicação dele, né? O quanto a indústria deseja que ele fermente ali, ele vai manter ele fora do resfriamento. A partir do momento que você quer estabilizar esse micro-organismo, quer que ele se torne preguiçoso, né, inativo ali, de certa forma, você vai passar essa embalagem para o resfriamento e posterior estocagem, tá? O prazo de validade dos iogurtes é bem curto, acho que é em torno de 45 dias apenas, tá? Por se tratar de um produto que tem micro-organismos vivos lá dentro, tá? Então, isso é o processo da obtenção do iogurte tradicional. Para o iogurte batido, a incubação vai ocorrer dentro do tanque. Posterior, então, o resfriamento, a adição de frutas e aromas, o que for desejável, né? O produto é embalado e segue para estocagem. E no caso do iogurte para beber ou iogurte líquido, mesmo processo. Vai ocorrer a incubação em tanques, posterior resfriamento, homogeneização e adição de aromas, embalagem e estocagem. Então, vejam que o processo entre o batido e o líquido é muito similar, né? Poucas são as diferenças entre eles. E aí, esses iogurtes, eles vão ser caracterizados, né, classificados de acordo com o teor de gordura. Então, a gente tem tipos, né, de iogurtes chamados de iogurtes com creme, por exemplo, que vão ter um mínimo de 6 gramas por 100 gramas de produto, né? 6 gramas de
gordura por 100 gramas de produto, né? Ou 6% de gordura. O iogurte integral, que é aquele que a gente viu no início, né? Que eu acho que era o grego ali, se não me engano. Ele tem um mínimo de 3 gramas de gordura por 100 gramas de produto, né? 3%. O iogurte parcialmente desnatado vai ter um máximo de 2,9 gramas por 100 gramas de gordura. E o desnatado vai ter, no máximo, 0,5 gramas por 100 gramas de gordura, tá? Ou 0,5%. Aqui é um exemplo da fermentadeira, então, como acontece. Nessa última imagem, na letra C, é um exemplo da fonte de calor, né? De troca de calor que acontece nesse processo, né? Para controle da temperatura e da fermentação dos micro-organismos. Então, essas imagens, elas esboçam como ocorre, como fica o iogurte dentro da fermentadeira. Então, aqui nós temos as etapas do fluxograma de fabricação do iogurte. Então, de uma forma mais geral, vai ocorrer a recepção do leite, a etapa de formulação, homogeneização e tratamento térmico, fermentação e resfriamento. Depois desse processo de resfriamento, ocorre a quebra do gel que foi formado, né, a partir da fermentação, adição de aroma, envase e armazenamento. Então, na etapa, agora a gente vai falar de cada uma das etapas. Vocês devem ter visto no slide, eu não costumo fazer slides com tanto texto, eu acho que fica um pouco cansativo. Mas essas etapas, elas são bem importantes e achei mais fácil eu passar para vocês dessa forma e explicar do que passar um texto para vocês com todas as etapas, tá? Então, por isso que os próximos slides ficaram meio maçantes, assim, com bastante texto, nem tem muitas imagens, mas é que são etapas que é difícil a gente sintetizar muito. Então, é importante, até mais interessante que vocês tenham mais material para que o entendimento seja melhor, tá? Então, na etapa de recepção do leite, é aquilo que nós já vimos aqui, a gente até consegue fazer uma revisão da aula de leites. Nessa etapa ocorre a avaliação da qualidade do leite recebido no laticínio, né? Esse leite, uma parte vai ser feito leite fluido, uma parte vai para a manteiga, uma parte vai para o creme de leite e uma parte vai para o iogurte, né? Então, é um leite que tem que estar dentro de todos os padrões de qualidade para todos os derivados, né? Não é porque é iogurte, ou porque é manteiga, ou porque é creme de leite, que a qualidade desse leite tem que mudar. Então, o leite utilizado para a fabricação do iogurte obedece os mesmos princípios em relação à qualidade organoléptica, né, que são as qualidades sensoriais, características físico-químicas e microbiológicas. A segunda etapa é a etapa da formulação, de acordo com o tipo de iogurte que se quer produzir. Então, após a recepção do leite e o mesmo sendo aprovado, né, ele segue por tubulações para tanques de inox, dotado de paredes simples, né, presentes na sala de formulação. Então, nessa etapa, vão ser adicionados ao leite os aditivos necessários para a elaboração do iogurte. E aí, nós temos aqui numa tabela quais são esses aditivos. Então, é adicionado o açúcares, né, podendo ser o refinado ou açúcar cristal, em torno de 8 a 15% do volume de leite. Então, essa porcentagem é de açúcar. É adicionado conservantes, né, sorbato de potássio, 0,04%. Essa quantidade de conservante tem que ser bem controlada. Quanto mais... por que a gente coloca conservante? Para que não cresça nenhum tipo... Para conservar o alimento, para que não cresça nenhum tipo de micro-organismo indesejável. Mas vejam que aqui a obtenção do iogurte vai ser com micro-organismos. Então, isso tem que ser muito controlado.
Porque se eu colocar uma quantidade muito grande de conservante, eu vou acabar matando aqueles micro-organismos ali que vão desempenhar o processo para obter o iogurte, né? Também são adicionados estabilizantes, citratos e espessantes, no caso da carragena, tá? Claro que isso varia, gente, de marca para marca, né? Cada indústria aí tem os seus próprios ingredientes, né? Tudo isso está disponível no rótulo do produto. Vocês até podem dar uma procurada aí se você tiver iogurte em casa. Então, a terceira etapa é a homogeneização e o tratamento térmico, né? A pasteurização. Então, depois da formulação, essa mistura com todos esses aditivos vai seguir por meio das tubulações, né? Para ser submetido ao tratamento térmico. Isso tudo é um processo onde não tem contato com pessoas, né? Ocorre tudo por dentro dos equipamentos. E vai ocorrer esse tratamento térmico em homogeneizadores e pasteurizadores. Então, dentre as vantagens no processo de homogeneização, vai ter a melhora da consistência do produto, melhora do sabor também, vai diminuir a perda de soro, vai impedir a formação de sobrenadante, né, de gordura, ou seja, vai deixar a mistura mais homogênea, o que vai aumentar, né, proporcionar o aumento da digestibilidade da parte lipídica do produto no organismo, porque ele vai ficar misturado, né, com o restante ali do produto. Não vão ficar partes sobrenadante, é quando você tem uma parte diferente, duas fases, né, que sobra uma parte em cima. Então, essa homogeneização vai fazer com que esses glóbulos de gordura fiquem menores, que é aquele processo que nós vimos lá na homogeneização do leite fluido, e vai fazer com que essa gordura se incorpore ao resto da mistura do iogurte, tá? A etapa do tratamento térmico tem o objetivo de destruir os micro-organismos patogênicos, né? Vejam que aqui o fermento lático ainda não foi adicionado. E também desnaturar as proteínas do soro, né? Para que facilite o processo de coagulação. Né? Que essas proteínas do soro são compostas pela albumina e a globulina, né? E o que vai melhorar, então, esse substrato para as bactérias láticas serem inoculadas. Outra vantagem do processo é assegurar que o coágulo do produto fermentado seja firme e impedir ou reduzir a formação de cinérese. O que é cinérese? É a separação da massa do produto do soro, né, no produto final. Então, não é desejável que a gente vá no supermercado comprar um iogurte e a gente consiga perceber duas fases, né? Uma que tem uma é gordura e o resto é a massa do produto do iogurte, né? Não é desejável que a gente tenha essa separação. Então, por isso, esse processo de homogeneização também é tão importante. A quarta etapa do processo vai ser a fermentação. Então, o leite, né, e todos os ingredientes e aditivos passaram pelo tratamento térmico e esse leite vai ser transferido, então, para o tanque de fermentação, ou a fermenteira, que a gente falou antes. Então, nesse local, onde vai ser adicionado o fermento, a mistura vai ser conservada, então, uma temperatura média de 40 a 42 graus, que é a temperatura que eu falei para vocês, né, até 37, por aí, então 40, que é ideal para inoculação, né, a adição do fermento lático. Uma temperatura maior do que isso, muito maior, também vai interferir nesse processo, porque vai acabar matando os micro-organismos. Então, na sequência do processo, a mistura contida na fermentadora, ou iogurteira, também como pode ser chamada, ela vai ser submetida a uma agitação constante em um período de 2 a 4 minutos, para melhor distribuir o fermento em todo o sistema, né? Do mesmo jeito que vocês adicionaram o iogurte no leite e ficaram mexendo, vai ocorrer aqui na fermentadora, tá?
Então, a concentração de inoculação do fermento lácteo vai variar de 1 a 3% e deve seguir a orientação do fabricante. Isso vai vir descrito no rótulo do fermento a ser utilizado. Tendo um tempo necessário para ocorrer a fermentação em torno de 4 a 6 horas. Então, aqui, Gilmar, a pergunta que você fez antes. Aqui é um processo mais rápido ainda, porque já está sendo feito uma inoculação do próprio fermento, né? Se vocês fizeram em casa, vocês pegaram um iogurte que já tinha uma característica proveniente do micro-organismo, já tinha uma coagulação, um pH, e isso se transferiu para o leite. Então, demorou mais. Aqui nós estamos falando do fermento que foi colocado dentro da mistura, tá? Ficou explicado? Você conseguiu entender? Sim, eu consegui, sim. Até, inclusive, aqui a gente lendo aqui a temperatura de 40 a 42 graus, no forno tem. No forno dá. Pois é. Eu não tinha percebido antes. Numa próxima vez que vocês fizerem, agora que está mais frio, é uma boa opção colocar no forno elétrico, porque eu acho que o mínimo do forno que você consegue na marcação deve estar uns 50 graus. 50. Né? Sim. 50. Então, você liga e depois tenta... desliga e tenta controlar ali mais ou menos, né? Dá até para... Nesse caso, daria até para utilizar um termômetro de criança. Não dá, professor. Ele tem um limite lá, ele desliga. Eu tentei colocar. No forno, tu tá dizendo? Não, eu higienizei ele e coloquei no produto. Ah, entendi. Então ele não vai aceitar, né? Mas assim, mais ou menos, né? No forno, você já consegue ter uma ideia, não precisa ser exato. Sim. Na temperatura que tá agora, qualquer calorzinho ali já é ótimo, já é excelente, né? Sim. Tá. Então, pode falar. Eu só agradeci. Obrigado. Tudo bem. Esse fermento lático, então, quando ele for utilizado, ele tem uso exclusivo, né, em leite pasteurizado. Isso é importante, gente, porque nós vamos ver ali mais para frente, como é utilizado 2 micro-organismos, vai ter um momento em que esses 2 micro-organismos vão interagir entre eles. É o processo de simbiose que se chama. Então, por que é importante que o leite seja pasteurizado? Porque o leite contém outros micro-organismos, e se esse leite não for pasteurizado, o que vai acontecer? Os micro-organismos do iogurte vão começar a se misturar com os micro-organismos presentes no leite. Então, a chance, né, de dar uma caca aí é bem grande. Por isso que o leite ele precisa ser pasteurizado. A gente está eliminando micro-organismos para adicionar outros, tá? Então, isso é bem... Professor, tem uma pergunta. Sim. Minha dúvida aí é em relação ao que você estava falando ali, me veio na cabeça, porque o meu iogurte não me fez muito bem. O fato dele ser... Eu consigo ferver ele depois chegar na temperatura ideal que você falou de 40 graus? Eu posso fazer isso ou vai interferir na fermentação? Pode. Vai fazer isso antes de ter adicionado o iogurte, né? Isso, antes de pôr Você pega o leite, usou que leite? Leite de caixinha? Isso, mas ele, não sei, ele deu uma reação aí, não me fez muito bem no estômago não, claro. Pode ser, bom, não sei, né? Aí pode ser muitas coisas. Você pode ferver o leite, sim, Ricardo, daí você deixa ele esfriar, né? Porque assim, vocês aqueceram ele, só amornaram o leite, né? Mas você pode ferver ele se você quiser. E depois adicionar daí quando ele estiver mais morno, você adiciona o iogurte, né? Não pode ser com ele quente, senão você mata os micro-organismos. Mas você pode fazer. Teria que ver se foi o iogurte mesmo. Tem gente que é mais sensível. Às vezes pode ser até alguma coisa relacionada à lactose. Enfim. Eu não sei, porque na verdade nem
terminei de tomar esse iogurte, mas tá ali na geladeira ali. Ai, gente, que triste. Ninguém tinha falado nada ainda sobre isso. Que pena. Eu até ia perguntar se você tinha tentado colocar o achocolatado. Você Os daí fez pra isso? dentro, animou. Oi? Não digo daí, me desanimou de fazer o chocolate. Pois é, queria saber como tinha ficado. Poxa, Ricardo, tomara que não tenha sido, tomara que sim, sei lá, né? Que não tenha sido o iogurte propriamente dito, mas teria que investigar por que que fez mal. Você refrigerou ele logo depois que que terminou das 24 horas? Sim, eu deixei ele das 8 da noite até 8 horas do outro dia. Ó, o que pode acontecer, tá, Ricardo? Eu tô falando pode acontecer, não tô falando que foi isso que aconteceu. Pode ser que nesse processo aí tenha crescido algum micro-organismo deteriorante, tá? Algum micro-organismo aí que não faz muito bem mesmo. Às vezes podia estar presente no leite, ou no iogurte, ou na embalagem, na bacia, enfim. Mas eu Questão tô de achando higiene mesmo, sabe? Pode acontecer, tá? no iogurte, eu coloquei a calda e usei o pêssego. Eu tô achando que foi aquele pêssego em calda lá. Ah, tem isso também, pode ser. Na verdade, pode ser muita coisa, né? É difícil falar. Mas tem muita interferência aí no meio disso, né? A colher que você usou, aonde você deixou armazenado, sabe? O que você misturou nele para consumir depois, que nem você falou da calda e do pêssego. Tudo isso, né? Se de repente era um pêssego que já estava aberto, se não era. Enfim, tudo isso influencia. Que pena, hein, Ricardo? Poxa vida. Espero que isso não traumatize você e você deixe de comer iogurte. Não, eu vou tentar ferver agora na próxima. E daí eu vou Isso. tentar fazer com chocolate fervido. Então tá, me conta depois que eu tô curiosa. Tava curiosa sobre isso. E o Gilmar também, né, inventou um sabor super diferente aí de café, que eu também fiquei chocada. Verdade, professora, eu vou fazer ainda, vou ganhar dinheiro com isso ainda. Tô vendo aí, daqui a pouco vocês dois se juntam aí, sai um iogurte de café com chocolate. Já tô até imaginando. Vamos se unir para uma empresa e não ser concorrente. A da Top Term que se cuide, hein? Não, é verdade. Daqui uns dias vocês já estão lá ocupando o lugar dela. Eu falei lá que o meu ia ser o melhor iogurte da região. Pois é, eu vi que você falou. A gente vai brincando, né? Vai que vocês aí descobrem um sabor super inovador. Daqui a pouco a gente já pode fazer uma extensão dessa disciplina aqui, fazer um empreendedorismo, alguma coisa assim, né? Vai saber. Vocês estão cheios de ideias? Pessoal, vamos lá então. Esse processo de. Meu professora, Oi. só mais um comentário. Minha esposa não gosta de café, ela gostou, tá? Olha. Então deve ter Comentário ficado agora bom. dela, viu? Hã? Comentário dela agora, viu? Deve ter ficado bom, né? Porque se ela não gosta de café e gostou, Verdade, viu? acho que a hora que as aulas voltarem para o presencial, Gilmar, você deveria levar uma prova para nós. Pois é, né? Vamos ver se tudo correr bem. Deus queira que sim. Nós já vamos fazendo uma lista aí, né? Porque você Não só o meu, leva né? a Maria leva o bolo de banana. Teve tantos ali que até fiquei curioso e vários que colocaram leite em pó. Aham. Tem bastante gente que pode. Tem, acho que todo mundo podia levar um. É verdade, até a prof podia fazer um e levar, né? Podia, é verdade. Acho que é uma boa. Aí a comemoração à volta às aulas. Fechou, então. Eu posso levar o meu, se alguém quiser daí. O Ricardo faz outro, é melhor. Aquele que não me caiu legal lá, eu Ô, falei, se alguém Ricardo, quiser. tu só leve. Tu já comeu e não aconteceu nada, porque senão a gente não vai provar, não, tá? Você já vem dizendo aí pra nós que o teu fez mal? Deixa quieto o iogurte do Ricardo. Todo mundo antes de levar experimenta, se não der uma dor de barriga, tá tudo certo. Ai, gente. Então vamos lá.
Então, foi adicionado o fermento, né, ao leite, a uma temperatura de 40 graus aproximadamente. Então, no início do processo fermentativo, pessoal, isso foram coisas que também aconteceram no processo de vocês, tá? A gente não vê, mas foi isso que aconteceu. Então, o pH do leite encontra-se próximo à neutralidade, né? Ele tem um pH entre 6,7 e 6,8, né? Próximo do neutro, que é o 7. E essa condição vai favorecer o crescimento das bactérias, do Streptococcus thermophilus, e depois a gente vai falar também do Lactobacillus bulgaricus. Os dois já foram adicionados, mas no pH próximo do neutro, quem se favorece ali no crescimento é o Streptococcus thermophilus, tá? E ele vai tornar-se a primeira das bactérias a se desenvolver e preparar o meio para o seu amigo Lactobacillus bulgaricus. O Lactobacillus, ele se desenvolve num pH mais ácido. Então, como o Streptococcus thermophilus, né, a bactéria se desenvolveu, ocorreu a fase lag e a fase log dela, e ela começou a mudar o meio aonde ela estava, fazendo com que o pH diminuísse e proporcionando um ambiente ideal para o Lactobacillus bulgaricus se desenvolver, que ele se desenvolve a um pH aí próximo de 6. E esse Lactobacillus bulgaricus é o principal produtor dos compostos responsáveis pelo sabor e pelo aroma característico do iogurte. Então, vejam, pessoal, como é interessante, né, esse processo, onde é adicionado 2 micro-organismos diferentes, onde um prepara o meio para o outro, tá? Imaginem que se adicionassem apenas o Lactobacillus bulgaricus, a característica do iogurte talvez não se desenvolveria, porque o micro-organismo sofreria ao se desenvolver num pH mais alto. Então, com o prosseguir da fermentação láctica, né, os lactobacilos hidrolisam certas proteínas, né, que fornecerão aos streptococcus, né, os peptídeos e os aminoácidos essenciais, glicina e valina, por exemplo. Então, é um micro-organismo ajudando o outro ali, é parceria mesmo. E vai continuar, o lactobacillus vai proporcionar esses peptídeos e aminoácidos para que o Streptococcus consiga se desenvolver. Né? Nesse momento é considerado como ocorrência de simbiose entre os micro-organismos. É onde ocorre uma interação entre os dois micro-organismos, onde eles se unem, tá? Então, no entanto, com a contínua produção do ácido lático proporcionando ainda mais o abaixamento do pH, os dois micro-organismos estão em simbiose, né, estão se desenvolvendo ali, o pH continua baixando. Essa condição passa a inibir o crescimento do Streptococcus thermophilus. Aqui, essa referência que eu trouxe para vocês se refere ao pH, acidez em graus Dornick. Isso também pode ser descrito em relação a pH. Então, o Streptococcus thermophilus, ele vai parar de se desenvolver quando ocorrer um abaixamento do pH, tá? E pela condição do Lactobacillus bulgaricus, ele mais resistente à acidez, ele vai se desenvolver mais um pouco e vai fazer com que o pH diminua mais ainda, aí ele vai parar de se desenvolver em relação à quantidade de acidez, tá? Então, vai ocorrer esse processo, e com o decorrer de tudo isso acontecendo, o pH do meio vai chegar a torno de 4,3,
Quando ele chegar nesse pH, os dois micro-organismos vão ser inibidos. Eles vão parar de se reproduzir, porque já chegou num pH limite, tá? Então, vejam como esse processo acontece. Dentro dessas 6 horas que a gente viu, foi que aconteceu esse processo, tá? Então, outro fator importante que ocorre na fabricação do iogurte é que durante todo o processo de fermentação, quando o pH atingir 4,5 ou 4,6 aproximadamente, vai ocorrer o que denominamos de ponto isotérmico. O que é isso? Um ponto isotérmico da proteína do leite. É nesse momento que vai ocorrer a coagulação da mistura e a massa vai adquirir uma consistência. Então, vejam só, os micro-organismos se juntaram, fizeram todo o processo deles lá nas suas fases lag e log, e, ao mesmo tempo, o produto foi tomando uma característica específica dele, fazendo com que os micro-organismos parassem de se reproduzir. Ao ponto que isso acontece, o leite, né, também começa a ter uma característica diferente em função da proteína do leite que começa a se coagular. E a partir disso que vocês obtiveram o iogurte de vocês com aquela consistência, tá? Então, já se obteve, né, a partir dessas 6 horas e com todos esses acontecimentos, um iogurte ali com uma consistência desejável. Então, tudo aquilo que aconteceu de vocês adicionarem o iogurte, colocarem o leite, deixarem 24 horas armazenado, ocorreu todo esse processo aí entre esses micro-organismos e que transformou em iogurte. Então, aqui tem um exemplo em questão de horas, né, em relação aos micro-organismos, os Streptococcus thermophilus e os lactobacilos. Vejam que próximo das 4 horas é onde ocorre o processo de simbiose das duas bactérias. É onde elas se unem e concluem o processo. Quem me chamou? Oi. A fermentação, ela pode ocorrer ainda quando for embalado o iogurte? Sim, ela pode acontecer, Gilmar. Claro que em uma situação mais controlada. Por quê? O meio já vai estar muito ácido, né? Então, o próprio meio vai começar a estabilizar os micro-organismos, certo? Correto. O resfriamento, né? Quando esse iogurte for colocado na geladeira, num resfriador, a temperatura também vai fazer com que eles comecem a ficar preguiçosos. Ou seja, aquela fase onde eles se desenvolveram, estavam em constante desenvolvimento, ela para por causa da temperatura. Então, ele já não se desenvolve. Então, continua assim um processo onde tem um micro-organismo ativo ali. Porém, fatores externos, fatores extrínsecos, estabilizam esses micro-organismos, entende? Sim. Tanto que, assim, um iogurte Activia, por exemplo, onde é adicionado micro-organismos que vão fazer bem para o nosso intestino, eles estão vivos lá dentro. Tanto que as propagandas na TV normalmente falam iogurte Activia contém lactobacilos vivos. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Dan regulares, e tem várias propagandas. Eles estão vivos lá dentro e eles têm uma eficiência no nosso organismo quando a gente consome. Então, dentro do período de validade desse micro-organismo, desse iogurte, o micro-organismo vai estar ativo. Por isso que se diz que quem precisa ingerir leites fermentados de uma maneira geral para tratamentos intestinais, para algum problema intestinal, é interessante que você
compre o produto o mais próximo da data de fabricação, porque esse micro-organismo vai estar mais ativo do que quando você comprar próximo da data de validade, entende? Não quer dizer que o produto vai estar estragado, mas em relação à eficiência do micro-organismo, pode ser que ele sofra uma redução, entende? Respondi a tua pergunta? Obrigado, bastante. Beleza. Então, gente, aqui, ó, o exemplo que eu falei, os fermentos, né, os micro-organismos para o iogurte, eles vêm nessas embalagens. Normalmente, esses produtos são importados, tá? As indústrias compram de outros países. Eles podem vir em potes, como esse primeiro, ou ainda, o que é mais comum é nesses saquinhos. Aí já vem aí uma medida certa para tantos litros de leite, tá? Então, ele já vem assim, essa é adicionado uma unidade desse fermento. Então, ele pode ser, o fermento lácteo, ele também pode ser preparado na própria fábrica a partir de leite de excelente qualidade, esterilizado e adicionado de culturas puras, que é aquilo que vocês fizeram, né? Vocês obtiveram uma cultura a partir de um iogurte natural. As indústrias, elas podem fazer isso também, tá? No entanto, os laticínios atualmente utilizam os fermentos comerciais, conhecidos como culturas lácteas, que possuem alta concentração de bactérias e podem ser inoculadas diretamente na fermenteira, dispensando todas as etapas de preparo em nível de indústria e tendo como principais vantagens redução de mão de obra, menor possibilidade de contaminação e garantia de uma qualidade melhor e uniformidade dos produtos. Então, essa é a questão de se utilizar esses fermentos na indústria e não fazer isso que vocês fizeram em casa, entendem? Então, é mais fácil e mais barato para a indústria fazer isso, em relação a todos os processos envolvidos e problemas que podem acontecer nessa produção. Então, por isso que eles optam em utilizar o fermento lácteo, tá? A quinta etapa é o processo de resfriamento, aí é um processo mais simples, mais conhecido nosso também. Já ocorreu todo o processo fermentativo, né, lá dentro da fermenteira, e aí a gente quer que esse produto ele pare, né, que estabilize os micro-organismos. Então, após o período de incubação, com duração média de 4 a 6 horas, o produto vai ser submetido ao resfriamento na própria fermenteira, passando de 40 a 42 para 10 graus aproximadamente, né? Esse processo ele não deve ocorrer de forma brusca e ele deve acontecer em um espaço de tempo de aproximadamente 1 hora. Né? Tal procedimento tem o objetivo de evitar a retração da coalhada para não ocorrer um dessoramento do iogurte, né? Que vai acabar gerando um defeito aí no produto acabado. Então, esse processo de resfriamento na indústria de iogurtes é considerado um ponto crítico e difícil de ser controlado na produção, né? Tem como função reduzir a atividade metabólica dos micro-organismos, controlando a acidez do produto, né? Evitar a contínua formação de ácido lático, por isso que é importante que estabilize aqueles micro-organismos presentes, e, consequentemente, né, aumentar a acidez do produto acabado. Então, por isso que tem que ser estabilizado. Então, a falta dos cuidados necessários nessa etapa pode resultar em alteração indesejável do produto, como aroma e acidez, principalmente. Ao término dessa fase, o produto deve apresentar um pH de 4,5 a 4,6. E imaginem que se os micro-organismos continuarem ativos lá dentro, esse pH vai diminuir mais ainda. E aí a gente vai consumir um iogurte extremamente ácido. E, consequentemente, vai alterar a textura desse produto. Então, a textura deve ter uma consistência firme, lisa, compacta, né, sem separação de soro. Aroma e sabor característicos, né, que irão evidenciar-se ainda mais após 12 horas do produto acabado e sob refrigeração. Então, depois desse resfriamento, né, o produto está ali e ele formou como se fosse um gel,
né? Aquela consistência firme. Então, logo após o término desse período de resfriamento da massa, a uma temperatura de 10 graus e pH 4,65, tem início uma nova etapa, que é a fabricação, a quebra do gel. Essa quebra ela é realizada por hélices localizadas no interior da fermenteira, que foi aquela imagem que nós vimos lá no início, as 3 imagens que tinha lá. E com movimentos lentos e circulares, essa hélice, né, vai mudando a estrutura, vai modificando a estrutura coloidal da massa, o que vai possibilitar uma melhor reabsorção do soro disponível pelas micelas de caseína. Essa quebra do gel, esse movimento circular, vai fazer com que evite a cinérese, que é aquela separação do soro e da massa do iogurte. Então, por isso que é importante essa quebra do gel, essa incorporação do produto, né? Como se fosse uma homogeneização posterior que é feita. Após a etapa de quebra do gel, é feita a adição de aromas, né? Em seguida, a etapa, o produto é transferido para tanques de inox de menor capacidade para realizar essa adição de aromas, sabores ou pedaços de frutas. E vale salientar que nos pequenos laticínios a adição desse ingrediente é realizada também diretamente na fermenteira após a quebra do gel. Nesses pontos também são adicionados corantes, né? Enfim, para dar a característica ideal aí de cada micro-organismo, de cada iogurte, desculpa. Então, a última etapa é o invase, né? Após a adição dos diferentes aromas e sabores, o produto desce por gravidade por meio de tubulações para o setor de invase, que aí vai ser embalado, já envasado nos seus respectivos, nas suas respectivas embalagens, tá? Seja ela de plástico, né, o saquinho ou a garrafa, enfim. E, por fim, o armazenamento e a comercialização, né? Depois de envasados, os produtos seguem para a câmara fria, onde eles vão ser armazenados numa temperatura de 4 a 5 graus. E por ser um alimento rico em nutrientes, inclusive sacarose, né, açúcares, e por conter micro-organismos fermentativos, o iogurte, mesmo armazenado sob temperatura de refrigeração, ele continua, como eu falei antes, de forma lenta no processo de acidificação, né, abaixamento do pH. Então, esses micro-organismos continuam ativos ali, né, só que de uma forma bem lenta. E aqui eu trouxe para vocês os principais defeitos que podem ocorrer no processo de fabricação do iogurte. Mais por questão de conhecimento mesmo de vocês, tá? A gente não vai ler tudo isso. Mas o que pode acontecer? Sabor amargo, em função do excesso, né, de fermento adicionado a essa massa, isso pode ser um problema. Um gosto abolor em função de contaminação, utilização de frutas de má qualidade, também que não tenha uma boa higienização na matéria-prima, sabor de malte, sabor metálico, tudo isso em função, no caso do malte, contaminação por levedura, o sabor metálico por excesso de conservante, que nós também comentamos sobre isso, a ausência de sabor e aroma, baixa acidez também não é desejável, excesso de acidez também não é desejável, tem aquele ponto de 4 ali, 4,6 é o ideal. Sabor de ranço, né? Contaminação por bactérias lipolíticas, que são as bactérias da gordura, ou um leite que tem um teor de gordura muito alto, que não foi feito a homogeneização e a padronização inicialmente. Sabor de oxidado, né? Quando fica em contato com a luz, tanto que por isso as embalagens de iogurte, elas não são transparentes, né? Elas são, quando é de garrafa, por exemplo, é um material branco, onde a gente não tem passagem de luz. Os copinhos de iogurte também não tem passagem de luz, os saquinhos também não, para que não ocorra a oxidação
dos ingredientes todos ali. Sabor de cozido a queimado, quando o tratamento térmico é muito alto. Sabor de gordura, cinérese, que é essa diferença, separação das fases. Produção de gás, quando tem a contaminação por coliformes, por exemplo, né, em micro-organismos deteriorantes. Colônias na superfície, também por contaminação. Camada de nata, produto não homogeneizado. Falta de firmeza, muito líquido, textura arenosa, tudo isso são características indesejáveis nos iogurtes, né? Então, caracterizados como defeitos desses produtos, tá? Então, gente, sobre iogurtes, era mais ou menos isso que eu tinha para passar para vocês. De uma maneira geral falando, não é um processo difícil de se entender, tá? Só que ele tem muitas etapas e dentro dessas etapas, por exemplo, da fermentação, ocorrem muitos processos. E esse controle, né, da temperatura, do sistema todo, tem que ser muito bem definido para que a gente tenha um produto de qualidade, tá? Quero saber se vocês entenderam, se tem alguma dúvida, se a aula foi clara, se eu consegui fazer com que vocês entendessem como é um processo de obtenção de iogurte. Prof, matéria de propriedades, algum aí é melhor do que outros? Em relação a iogurte, no geral, tu fala? Sim. Aí, Tânia, isso é muito relativo. Em relação a, por exemplo, a quantidade de gordura, como a gente comentou, isso tudo depende de qual é a necessidade nutricional que cada um de nós tem, entende? É difícil falar assim, esse é melhor, esse é pior. Eu acho que nesse caso, o que vale a gente sempre olhar nos alimentos em geral, não é só para leite, eu acho que vale muito a gente olhar o rótulo do produto e ver o que foi adicionado. Eu tenho um produto que tenha principalmente leite na composição, bactérias láticas, e não tem aquele monte de conservante, eu acho que isso se refere a um produto melhor, tá? A questão da composição lá na informação nutricional, onde eu vou ter uma porcentagem de carboidrato, uma porcentagem de proteína, isso é importante, mas eu preciso avaliar qual é a minha necessidade, entende? Sim. É que nem eu falei, eu julguei a textura, né? Uhum. E o grego, ele é bem concentrado, só que, portanto, ele é bem gordo, né? Ele tem uma quantidade maior de gordura. Exato. Tá? Isso não quer dizer que é um produto ruim, pelo contrário. Ele a gordura presente no leite, ela é muito benéfica, ela tem vários benefícios, né? Então, isso que tem que ser analisado. E também a porção consumida, né? Não pode pensar aí, de repente, comer um quilo de iogurte. Verdade, é cuidar a quantidade. Mas assim, de uma maneira geral mesmo, eu acho que o que é realmente importante é a questão de aditivos adicionados, né? Quando você, por exemplo, adiciona um aroma, adiciona um sabor, daí você tem que já colocar um antioxidante para proteger esse aroma, para proteger esse sabor, aí você já coloca um estabilizante, um espessante, daí mais não sei o que para proteger tudo isso, sabe? E aí vai, no fim da história, você consome aditivos, você não consome um alimento, de verdade. Não seria interessante que nem as pessoas, às vezes, buscam uma linhagem de usar o natural, né? Aí, assim, a granola, o mel, e ter um produto mais, entre aspas, saudável, né? Pode ser julgado assim ou às vezes não? O natural também, às vezes, tem adição à parte. Olha, Tânia, eu vou te falar. Pega uma embalagem aí, tu mandou uma foto esses dias da uma granola. Sim. E leia o rótulo dessa granola. E tire as suas próprias conclusões em relação a isso. Né? Tem que ver o que é natural.
quando a gente fala em algo natural, para mim, natural é ir lá num pé de laranja, pegar uma laranja e comer ela. Isso é natural para mim. Agora, assim, você tem uma opção no mercado, uma granola. A granola em si, sozinha, natural, ela é uma coisa. Mas daí você já pega uma granola de mel, com maçã, com canela, com não sei o que, não sei o que. E o negócio tem lá uma validade de uns 90 dias, 120 dias, sei lá, um negócio seco, né? Que é cheio de açúcar. O que protege esse açúcar? O que protege a gordura presente naquelas sementes, né? Será que é natural, realmente? Será que o natural não era eu ir lá comprar aveia, comprar a linhaça, comprar não sei o quê, que compõe toda aquela granola e fazer a minha granola? Eu acho que isso seria o natural. Ah, eu vou ficar muito Oi? Deixa quieto. Eu vou ficar muito pinel da cabeça, deixa quieto. Entendi. Vou ficar muito pirada. Mas é que é assim. Assim, pelo que eu já estudei sobre alimentos, é mais ou menos isso, né? Acho que a gente tem que ter. Vocês já estão num ponto, claro que não dá para criar uma neura, né, gente? Mas a gente já está num ponto que vocês já conseguem olhar um rótulo e identificar quais os ingredientes que estão ali e julgar eles. Se aquilo é bom, se aquilo não é bom, né? Então, é mais ou menos assim. Então, a questão de falar, esse é melhor, esse é pior, aí vai do entendimento de cada um mesmo e o que cada um preza pela alimentação. Eu penso assim, pelo menos. Obrigada, prof. De nada. Gente, alguma dúvida sobre produção de iogurte? Estão sabendo legal? Prontos para fazer cada vez mais iogurte em casa? Vamos tentar fazer, né? Não tentou ainda, Diego? Ainda não, professor. Eu vou tentar final de semana. Tá muito Então corrido essa tá, semana. a hora que você tentar, você manda pra gente ver como ficou. Vou mandar. Vai que você tem uma ideia brilhante aí no sabor também. É meio desastre na cozinha, professor. Nunca se sabe, né? Vai que vocês não descobriram o lado culinário aí de vocês ainda. Certo, gente? Alguma dúvida? Eu, professora? Oi. Pergunte. Eu vou fazer um convite para a galera aí, quem tiver interessado em adquirir uma feijoada sábado. Um amigo meu, vou postar no grupo lá. Um amigo meu está fazendo a feijoada sábado. Muito boa. Ele tem curso de cozinheiro e um monte de coisa. Então, se alguém tiver interessado, eu indico, tá? Posta lá no grupo, eu gosto de feijoada. Olha, pode pegar que não vai se arrepender. Então, beleza. Obrigada, Gilmar. Valeu. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Até amanhã, 19 horas. Amanhã a gente vai falar sobre surtos alimentares. Vocês vão sair bem neuróticos da aula, tá? Boa noite, prof. Boa noite. Tchau, tchau. Professora, conta pra ti.